Não sei o que você pensa sobre isso. Por exemplo, em matemática, tem uma discussão de como é que a matemática, de fato, ela surgiu. Então, Tem uma linha... matemática, antes de completar, tem aquela discussão se matemática é uma ciência ou é uma ferramenta, né? Uma ferramenta Se ela foi inventada ou Pô. descoberta, né? Tem Não, isso essa é aí, né? legal, essa eu gosto. Nós vamos chegar nela ainda. A que eu ia propor é o seguinte: tem linhas de estudo que dizem que a matemática ela surgiu pela primeira vez, pelo menos dos registros que a gente tem, como Heródoto relata, né? Um homem ali e tal, bem na época bem antiga ali, no Rio Nilo, não sei o quê, e surgiu isso naturalmente, o homem se organizando, a necessidade de medir coisas, medir áreas, delimitar espaços e tal. Então surge-se nessa linha de raciocínio de um jeito prático. Cara, a gente precisa medir coisas, separar terras e não sei o quê e tal, a geometria surge desse jeito muito prático. Mas tem uma outra linha de raciocínio, que aí você vai pegar ali os pitagóricos, por exemplo, e tal. Cara, o que era matemática para aqueles caras? Era uma seita, quase que religiosa e tal. Na Academia de Platão tá escrito lá, não são admitidos ignorantes em geometria. Então, assim, para esses caras, era uma parada totalmente abstrata. Cara, que nós estamos usando a matemática para tentar entender o número pros pitagóricos era tipo o átomo, né? A coisa indivisível. Para eles, tudo se resumia ao número. Então, era uma matemática totalmente desconectada do pragmatismo, da vida útil, e totalmente conectada com um negócio meio metafísico, no sentido do que o cientista faz, né? Entender coisas que estão da física, da natureza, que estão além do nosso entendimento. Bom, na verdade, não se tem definido se foi um ou se foi outro. Eu acho que talvez uma mistura dos dois, né? Tanto o pragmatismo, às vezes, traz a necessidade de desenvolver o conhecimento, mas quanto muitas vezes essa simples necessidade e vontade de entender a coisa, cara, te leva ao teu conhecimento e depois, lá na frente, é que aquilo vira um microfone, vira um conhecimento prático, né? Então, normalmente, a ciência de base, ela se desenvolve sem interesse nenhum com o pragmatismo, né? O pragmatismo, a aplicabilidade, ela vem depois, né? É isso mesmo. Mas aí você acha que matemática é o quê? Uma ciência ou uma ferramenta? Cara, eu acho que é uma ferramenta, porque quando a gente fala de ciência, eu pelo menos não sei, né? Eu penso muito no negócio de você desenvolve uma hipótese, testa, valida. Já a matemática, cara, ela tá num campo totalmente abstrato, tipo um negócio meio platônico, eu acho, o mundo das ideias. Você chega e fala assim, um triângulo. Um triângulo equilátero, se eu partir ele no meio aqui com uma altura, ele divide em dois pedaços iguais. Mas que triângulo é esse? O que você desenha aqui? Não, o que eu desenho aqui talvez não vai exatamente equilátero. É uma ideia de triângulo que não existe, que é muito além do que você pega. Então, é um negócio muito abstrato no campo das ideias. Então, acho que é uma ferramenta que a gente desenvolve, não é ciência no sentido de que você não pega naquilo. É o próprio número, cara. Eu lembro que na época da faculdade, quando eu estava na dúvida se eu ia fazer filosofia, matemática ou física, eu fiz algumas matérias de filosofia. E um pouco misturando com ciência. Eu fiz uma matéria de filosofia da matemática. Ah, que deve ser legal, hein? Pô, legal pra caramba. E o professor começa lá provocando assim, cara, o que é um número? Pô, um número, cara? Pô, um número? Como assim? O que é um número? Um número é um número. Eu não sei o que é um número. Número 3? Não, o que é o número 3? O número 3. Não, uma coisa é você pegar aqui 3 garrafas d'água, 3 pessoas e tal, mas não, o 3 não é isso. Não, o 3 é aquele negócio aqui, você pensa no símbolo, né? Não, mas esse símbolo não é o número 3. Porque lá na China eles representam de um jeito diferente, lá em não sei aonde, Claro. Isso aqui é a forma de representar. O 3, caramba, o 3 não existe, cara. Você não pega no 3, sabe? Qual que é o cheiro do 3? É uma abstração. Né? Caceta, o que é um número? Então, peraí, como é que isso pode ser ciência se o objeto mais fundamental, que é o número, é totalmente abstrato? E eu lembro que a gente ficou lá uns 2, 3 meses estudando a obra de um cara muito bom que chama Percy Frege, para quem se interessar. Ele tem um livro que se chama Os Fundamentos da Aritmética, e ele fica ali umas 150 páginas até ele definir o que é um número. Pô, isso é um número, você caceta, isso é um número. Mas é algo totalmente abstrato, cara, que você não pega em nada. Então, para mim, não é ciência nesse sentido, é uma linguagem extremamente sofisticada e que, por algum motivo completamente aleatório, que me foge ao entendimento, e acho que de todos nós, acaba sendo a linguagem que é a melhor para você descrever isso da natureza. Isso é um negócio muito bizarro, né? O fato do universo, como o Galileu disse lá, está escrito em linguagem matemática. Essa linguagem aí ser a que melhor se adequa para descrever a realidade física. Exatamente. É. E para você, me fala aí, você... Cara, eu sou nessa linha aí também. Eu acho que ela não é eu acho que ela é um conjunto, né, de ferramentas, né? Uhum. Para ajudar. Tanto que ela ajuda em todas as áreas, né? Não é nem só em área exata, né? Tudo, né? Tudo tem... A matemática está ali presente, né? E principalmente na área que eu gosto aí, que é a parte de astronomia, os primeiros seres humanos lá, quando saíram, eles começaram a ver a Lua, né? Então eles começaram a usar a matemática para contar, né, os dias. Quantos dias chegava para a Lua repetir aquele formato que ela estava no céu. Uhum. Então eles iam contando e tudo. Então
ela é um negócio muito fundamental, a matemática, né? Mas eu acho que ela não, eu acho que ela se encaixa mais nisso aí, num conjunto de ferramentas, né? Uhum. Que vão se desenvolvendo e tudo. Embora, né, ela tenha teoremas, né, que a gente fala, né? Sim. Tem uns teoremas famosos ali, né? Teoremas que o pessoal demorou séculos para resolver, né? Aham. E tal, mas eu acho que vai para essa linha. E vamos ver se algum matemático aí vai ficar. É. O louco da matemática é que o teorema, que seria talvez o análogo à teoria na Isso. ciência, é um negócio que você demonstra dentro do próprio universo da matemática, né? Você usa as próprias regras da matemática isso. para provar se aquele teorema é verdadeiro ou não, né? A ciência é um negócio assim, normalmente você postula alguma coisa na sua cabeça, cara, tipo um Einstein lá. Pô, eu acho que a velocidade da luz é a mesma para todos os referenciais. Eu acho que aí você vai para a natureza e observa, né, faz algum experimento que te possibilite refutar, né, o que você falsear, né, o que você falou. Já a matemática não, é sempre dentro da sua cabeça. Você pega o teorema e onde que ele é demonstrado? Dentro desse próprio sistema lógico maluco criado pela gente. Eu acho isso legal pra caramba, assim. Não sei se quem tá entendendo aqui, tá escutando, legal demais, tá achando viagem, mas eu acho isso muito legal, cara. E é por isso até que tem essa confusão, né? Tipo, igual você ficou em dúvida ali, né? Filosofia e tal. Porque antigamente mesmo, tudo era filosofia, né? Tudo era uma coisa só. Tudo era uma coisa só que depois, com o tempo, que foi se dividindo e tudo, né? Uhum. Por isso que essa área da filosofia, ela tem a importância grande, né? Porque, assim, Sim. mesmo porque os caras ficavam ali, o que eles tinham que fazer? Ficar pensando, imaginando coisas, né? Fazendo essas abstrações O todas filósofo CLT ali, né? Carteira 8 horas por dia pensando. Aristóteles, esses caras aí. É. O cara era físico, filósofo, médico, tudo, né? Quando você pega a descrição desses caras, né? Todos eles são filósofos, né? Sim. E aí mais alguma coisa depois, né? É. Que é alguma coisa que meio que filosofia era o geral e a especialização é que era, né? Tipo, o cara era filósofo, depois ele era químico, era filósofo e era físico, né? É. Mas Não, era- e essa distinção ela é relativamente recente, né? O próprio Newton, século XVII ali, né? Ele se considerava um filósofo da natureza, É né? isso aí. O livro dele lá, o Princípios Matemáticos de Filosofia Natural. Então, assim, o cara tava... É uma filosofia, né? A física é isso, né, cara? É você olhar pra natureza e questionar ela, né? Então, o ímpeto do cientista é o ímpeto filosófico, né? De tentar entender, buscar a verdade nas coisas, como as coisas funcionam, né? Então... Pra quem acha estranho, na verdade, a filosofia é a mãe de tudo isso, né, cara? Dessas ciências. E tem uma área muito legal que é a tal filosofia da ciência, que é onde estuda esses caras aí históricos e tal. É legal pra caramba, né? Sim.